Mas afinal, Capitu traiu ou não traiu? Essa dúvida atravessa gerações, alimenta debates, memes, teses e paixões literárias. Mas e se a pergunta estiver errada desde o começo? Oi, meu nome é Tabata, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal TBT Literário. Hoje a resenha do dia será de Dom Casmurro, a obra-prima nacional de Machado de Assis, considerada uma das maiores obras do autor e amada por muitos, e às vezes até odiada por alguns. Eu li pela primeira vez esse livro com 15 anos de idade, para o ensino médio, naquela aula de literatura que a gente sempre acaba estudando um clássico literário nacional para a escola. Confesso que eu me aproveitei de minha mãe, que é professora de literatura e de português, e eu li esse livro com uma atenção que a gente tem hoje em dia para assistir TikTok, que você assiste um vídeo e você não lembra mais quais foram os vídeos que você assistiu. Eu li com zero atenção, não tive vontade de ler. Consequência, eu acho que eu nem terminei de ler o livro, pedi um resumão para minha mãe para fazer a prova de literatura. Pelo que eu me lembro, me dei bem na prova, porém eu não tive a oportunidade de apreciar devidamente essa obra. E 16 anos depois, porque sim, eu tenho 31 anos hoje, eu li pela primeira vez, vamos dizer assim, de uma forma adequada, concentrada, realmente apreciando cada linha desse livro aqui. Pela primeira vez li Dom Casmurro, de Machado de Assis, e eu vou contar aqui o que eu achei sobre essa leitura, debater pontos importantes, pelo menos que eu considero importante, coisas que me fizeram refletir bastante sobre essa obra e que me fez ficar obcecada pela literatura de Machado de Assis. Quanto mais livros eu ler de Machado, melhor eu me sentirei e mais feliz eu ficarei. Quero dar um pequeno spoiler de minha vida para dar um contexto também. Em alguns momentos eu tive muitas reflexões sobre essa leitura e principalmente por conta desse item que eu vou falar agora. Mas assim como o Bentinho, eu também sou formada em Direito, também sou advogada, então eu divido muito a minha vida profissional com a criação de conteúdo e o mundo da advocacia. E é muito interessante quando a gente é formado em Direito, quando a gente exerce essa profissão de advogado e a gente tem contato com leituras, seja essa leitura nacional ou internacional, em que os personagens, principalmente os seus protagonistas, são advogados, eu particularmente eu sinto uma conexão imediata, porque eu fico querendo entender ainda mais o pensamento daquele personagem, se ele está lidando com uma determinada situação em razão da formação dele em Direito, consequentemente como advogado, ou se ele tem uma personalidade própria, independentemente da sua profissão. São várias coisas que eu gosto de viajar, assim, para entender aquele personagem, e eu tive muito isso com o personagem Bentinho. E eu confesso que em muitos momentos eu me peguei completamente alucinada com a forma como ele se defende. Isso daqui, praticamente, para quem é advogado, isso daqui praticamente se torna um processo, uns autos, sabe como a gente chama? Isso daqui você tá vendo praticamente um processo do próprio Bentinho, em que ele mesmo tenta se defender de qualquer atitude que ele tenha tomado em sua vida. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a alguns minutos. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a minha newsletter, onde eu sempre coloco as críticas por escrito lá primeiro, antes de vir aqui pro canal. E eu também falo muito sobre filmes e sobre séries. Então aproveita para me seguir em cada rede social. E se você tiver interesse em comprar um exemplar de Dom Casmurro, o meu link de afiliado na Amazon tá aqui também na descrição. Você não vai pagar nada a mais por isso, você apenas vai acabar me ajudando e ajudando o canal. E conforme você for comprando um livro, seja Dom Casmurro, seja qual livro você escolher, você me ajuda e ajuda esse canal TBT Literário com uma pequena comissão. Mas vamos conversar sobre esse livro que me deixou enlouquecida, alucinada e apaixonada. Mas antes da gente tentar começar a responder cada pergunta que Dom Casmurro nos traz, a gente precisa falar sobre quem escreveu essa história e principalmente o porquê essa história nos prende até hoje. Machado de Assis não é apenas um autor clássico, ele é o maior nome da literatura brasileira. E isso não é uma figura de linguagem, tá? Filho de uma lavandeira e de um operário negro pobre, Machado nasceu no século XIX, no Morro
do Livramento, no Rio de Janeiro. Em um Brasil escravocrata e elitista, ele não só aprendeu latim, francês e inglês por conta própria, como fundou a Academia Brasileira de Letras e se tornou um dos maiores intelectuais do nosso país. Só que o Machado não escrevia só para agradar as pessoas, ele escrevia para cutucar, para incomodar. E em Dom Casmurro, que foi publicado pela primeira vez em 1899, ele cutuca muito fundo. Essa obra marca o auge da sua fase realista, na qual ele abandona os romances açucarados da juventude e mergulha no psicológico, nas contradições humanas e nas engrenagens sociais que a gente prefere ignorar. Dom Casmurro não é um romance de amor, mas é um estudo da dúvida, um retrato de ciúme, de culpa, memória seletiva e, principal, manipulação. Essa belíssima história é contada por Bento Santiago, ou melhor, Dom Casmurro, apelido que significa algo como uma pessoa turrona, sabe? E é assim que o livro começa, com um homem velho, amargurado, recluso, que decide escrever as suas memórias como uma tentativa de atar duas pontas de sua vida. Mas essa tal autobiografia logo se revela mais do que um simples exercício nostálgico. Bentinho não tá só lembrando da sua vida, ele tá se justificando, e o tempo todo. Ele quer convencer a gente, o leitor, que foi traído, que ele é uma vítima, que ele merece compaixão. Só que à medida que ele tenta nos provar isso, ele começa a escorregar nas suas próprias palavras e, consequentemente, nas suas próprias memórias. Ele fala o tempo inteiro o quanto ele não lembra de certos eventos, o que faz com que a gente comece a desconfiar de tudo aquilo que ele está falando. E aqui também entra uma informação que muda muita coisa. Bentinho, como eu já falei na introdução desse vídeo, é advogado, ou seja, passou a sua vida toda sendo treinado para construir argumentos, defender versões, selecionar provas e principalmente contar histórias que pareçam ser verdadeiras. Então não é à toa que a narrativa inteira tem estrutura de defesa jurídica. Sério, se você é advogado, você vai entrar em parafusos, você vai ficar muito feliz lendo esse livro. Caso, obviamente, não tenha lido. E caso já tenha lido alguma vez na sua vida, antes da sua formação jurídica, eu sugiro que você leia com este novo olhar, porque é algo assim primoroso. Bentinho organiza as suas memórias como se ele estivesse em um tribunal. Ele faz o papel de todo mundo. Ele é juiz, ele é promotor, ele é réu, ele é testemunha. Bentinho claramente está tentando convencer, mas quanto mais ele insiste, mais a gente desconfia. E é aí que entra Capitu, a mulher mais enigmática da literatura brasileira. Capitu é descrita como uma mulher esperta, prática, atenta, com olhos de ressaca que tragavam Bentinho como as ondas do mar nos dias bravos. Desde menina, Capitu é retratada como alguém sagaz, estratégica, dissimulada. Só que aqui tem um ponto muito importante, porque tudo que a gente sabe sobre Capitu vem pelo seu olhar. Capitu aqui não tem voz, ela não tem espaço para defesa. Capitu por inteiro é um retrato criado por um homem inseguro, ciumento e obcecado por controle. Um narrador que fantasia, que exagera, que omite partes da história. E ele mesmo admite isso, tá? No capítulo 59 tem uma passagem que diz que os livros da memória não aceitam emendas. Ou seja, a gente tem aqui um narrador não confiável. Eu vou ler um trecho desse capítulo para vocês, tá? Que eu sublinhei aqui, que eu achei interessantíssimo. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim, preencho as lacunas alheias. Assim, podes também preencher as minhas. Ou seja, ele admite aqui que ele fala a história da vida dele com muitas lacunas. Como você vai confiar em alguém que conta a história da sua vida repleto de lacunas? Trago mais provas a respeito deste mesmo capítulo. Não. A minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstâncias. Outras frases também que dá para mostrar e comprovar o quanto ele é um narrador não confiável. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com as da que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão. Explico-me.
Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo mais. O que faço em chegando ao fim é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Depois de todas essas frases que estão presentes no capítulo 59 de Dom Casmurro, você acha mesmo que é possível confiar em tudo que Bentinho fala nessa história? Não tem como. Bentinho é um homem que pinta os outros de acordo com as cores da sua própria frustração. Capitu se torna um espelho de tudo o que ele teme, inclusive de si mesmo. E o julgamento que ele faz dela acontece sem provas. Não temos testemunhas, não temos confissão, não temos flagrante. Só insinuações, convicções. Um olhar no velório de Escobar, uma suposição aqui, uma coincidência ali. Ele vê traição em gestos, em silêncios, em sorrisos. Mas nunca há confirmação. Ele quer que a gente tire a mesma conclusão com ele, mesmo que não tenha nenhuma evidência. Capitu é, portanto, alvo de um julgamento que carrega algo muito maior. A forma como mulheres são punidas por serem inteligentes, livres e estrategistas. Vale lembrar e até mencionar que o livro foi escrito em um Brasil recém-saído da escravidão, vivendo a transição da monarquia para a república. A sociedade era moralista, patriarcal e colocava sobre as mulheres um peso absurdo de obediência e submissão. Capitu, por ser fora da curva, virou suspeita. A traição dela pode ter existido, obviamente, mas pode até mesmo não ter nem existido. E a possibilidade de ela não ser submissa já era prova o suficiente para ela merecer um castigo simbólico, a desconfiança eterna. E tem mais um vértice nesse triângulo, tá? Que é o Escobar. Escobar é o amigo perfeito, carismático, seguro de si, confiante, quase tudo aquilo que Bentinho não é. E a relação dos dois, apesar de ser descrito o tempo inteiro como amizade, tem nuances aqui que merecem muita atenção, tá? Cada vez que eu li esse livro, eu ficava pensando que tinha caroço nesse angu na relação desses dois. Existe sim admiração, mas tem umas leves pitadas de desejo, inveja e até dependência. Eu proponho até que tenha uma homoafetividade mal resolvida aqui por parte do Bentinho. Talvez o ciúme não tenha nem sido por causa de Capitu, mas sim pelo próprio Escobar. Vai que, né? Não estamos aqui para julgar. Mas eu também não tô falando isso da minha cabeça, somente, tá? Eu realmente pensei nessas nuances homoafetivas, porque realmente me pareceu muito uma relação bem queer, né? A forma como ele se sente, como ele lida, né, o Bentinho com o Escobar. Eu senti uma pegada meio queer ali, mas pelo que eu andei pesquisando antes de fazer a minha resenha e também um vídeo aqui pro canal, porque eu sempre deixo tudo por escrito o que eu acho das obras, mas eu sempre gosto também de pesquisar pontos interessantes para enriquecer as resenhas e obviamente os vídeos. E eu vi que tem alguns artigos que falam sobre essa abordagem homoafetiva no livro de Dom Casmurro. Então, assim, não é novidade, aparentemente. Outras pessoas muito mais estudiosas e muito mais competentes trouxeram já algum estudo referente a esse assunto. Algo que é muito importante, né, da gente dar uma lida e que eu até salvei alguns trabalhos para eu me aprofundar mais nesse assunto, porque eu fiquei muito interessada, inclusive. E como eu falei, em tom de brincadeira, mas não 100% brincadeira, talvez o problema de Bentinho não fosse Capitu com Escobar, mas Escobar com Capitu, já pensou? Até porque a presença de Escobar ameaça o lugar de Bentinho não só como marido, mas como homem. E o ciúme explode de uma forma completamente deslocada. Machado joga isso na nossa cara sem dizer diretamente. É tudo construído com ambiguidade, entre linhas e sutileza. E é aí que está a genialidade. Machado de Assis cria uma história onde a dúvida é o verdadeiro protagonista. Você não vai encontrar em momento nenhum do livro uma confirmação clara da traição. Porque não é esse o objetivo. O objetivo do livro não é dizer se Capitu traiu ou não. O livro é muito mais do que isso. Aqui o que um Machado quer é provocar uma reflexão. O que é verdade, afinal? O que é memória? O que é invenção?
quem controla a narrativa de Dom Casmurro. Dom Casmurro, no final, é uma aula sobre discurso, sobre como histórias podem ser contadas e moldadas para convencer outra pessoa. E principalmente sobre como a literatura, quando é muito bem escrita, pode nos colocar dentro da mente de um narrador, fazer a gente duvidar até da gente mesmo. Talvez a pergunta aqui não devesse ser: Capitu traiu ou não Bentinho? Talvez a pergunta certa seja: por que acreditamos tão fácil em um homem que está desesperado para parecer inocente? Porque no fim a traição que realmente destrói Bentinho talvez não seja nem a de Capitu, mas a dele com a própria consciência. Se você curte esse tipo de análise com profundidade, contexto histórico, reflexões e muita viagem assim louca das ideias, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com alguém que também ficou obcecado por essa história. Afinal, aqui nesse canal a gente não vai entregar nunca a resposta pronta, mas a gente vai fazer todo mundo cutucar, instigar e, obviamente, pensar. É isso, até o próximo vídeo e tchau!